Amados, estamos aqui novamente para juntos estudarmos a palavra do Senhor, encontrando coisas bem práticas, né? Coisas que devemos fazer no nosso dia a dia. Nós sabemos muito, e é muito gostoso saber, que Deus renova a cada manhã suas misericórdias sobre nós. Isso nos deixa felizes, né? Porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, sabe que habita em nós o pecado, por isso Ele já deixa novinho, né, um estoque de misericórdias. Mas isso poderia ser entendido também de uma forma errada. Bom, se Deus vai ter misericórdia de mim, então tudo bem, eu posso viver de qualquer forma, posso dar vazão ao meu temperamento, que daí Deus vai ter misericórdia mesmo, né? Daí Deus vai usar essa misericórdia. Não, irmãos, isso deveria nos envergonhar. O fato de Deus ter que, a cada manhã, renovar suas misericórdias para nós, isso deveria nos envergonhar e ser motivo para lutarmos contra a inclinação da carne. Lutar contra as inclinações do pecado. Então hoje eu quero estudar com os irmãos o que devemos renunciar dia a dia. A nossa vida tem que ser uma vida de renúncia. Temos que renunciar muitas coisas durante o nosso dia para vivermos em paz com Deus, para vivermos em comunhão com Deus e com o nosso próximo. E eu separei aqui, queridos, para essa breve meditação, 4 coisas que nós devemos renunciar. Aliás, 4 pontos, né? Mas 2 pontos, por exemplo, o primeiro e o segundo pontos, tem 2 coisas no mesmo versículo que temos que renunciar. Então vamos lá, logo no primeiro versículo, Isaías 55, versículo 7. Nós encontramos aqui 2 coisas que devemos renunciar para continuar tendo comunhão com Deus, para Deus não ter que usar de misericórdia a nossa parte, né? no processo de santificação. Então lá, Isaías 55, versículo 7, aparecem 2 coisas. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então ele coloca 2 coisas que temos que renunciar todo dia de manhã. O mau caminho e os maus pensamentos. Nós sabemos muito bem quando vamos caminhar pelo mau caminho. Nós temos um guia, que é o nosso temperamento explosivo, que é a nossa ganância, que é o nosso senso de justiça própria. Então, nós temos que ter a renunciar esse caminho, o caminho de fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, com o nosso próprio conceito de justiça. E deixar nas mãos de Deus, que é o único justo. Deus criou a justiça, Ele é o Pai da justiça, Ele é justo. Ele é santo na sua justiça. E também os nossos pensamentos. Precisamos cuidar daquilo que pensamos, porque Deus sonda o nosso coração, Deus conhece, esquadrinha o nosso pensar. Então diz o texto que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau, implicitamente está escrito, abandone os seus maus pensamentos. Façamos isso e viveremos uma vida muito mais feliz, muito mais de comunhão com Deus. Mas 2 coisas que devemos renunciar. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22. 2 coisas. Efésios 4, versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Quanto à nossa maneira de viver antiga, deixa de lado.
Deixar o nosso trato, o nosso jeito de viver antigamente, aquela história de eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, isso não existe, queridos, porque o Espírito Santo veio nos dar uma renovação de vida, através do nosso arrependimento e das misericórdias tão santas do Senhor. Deixe as manias do passado, renuncie o seu passado. E o que mais ele pede para renunciar? O velho homem. É como se fosse um cadáver que usamos nas costas, mal cheiroso, pesado. Deixe o velho homem, as inclinações do velho homem, e vamos ter as inclinações do novo homem, que se refaz para a glória de Deus. Abandonar o passado significa abandonar as mágoas do passado, significa abandonar as injustiças do passado, os pecados contra nós do passado, deixar para trás, já foi, viver de uma maneira nova, de uma maneira gostosa com o Senhor Jesus. Renuncie. Que devemos renunciar dia a dia? Os caminhos maus, os pensamentos maus, o nosso passado e tudo que ele tem, o nosso velho homem, as nossas velhas inclinações ao pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Outra coisa que devemos deixar para trás. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu vou ler o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Deixar aquela rede, uma tradução mais antiga, nos enredar, deixar todo o embaraço, deixar todo o peso do pecado, que tenazmente, que teimosamente, que zelosamente para o diabo, continua nos atazanando a ideia. Deixar aquilo, mas pastor, como é que eu deixo isso? Orando. Senhor, isso não pode mais acontecer na minha vida. Senhor, isso está sendo um peso no meu coração e na minha mente. Eu não consigo andar de cabeça erguida, Senhor. Me perdoa, me ajude a me livrar desta inclinação que eu tenho. Me ajude, Senhor, a vencer. É assim. É tão simples. Deus deixou esta porta aberta 24 horas por dia. Da oração, de falar com Ele. Ele é o único poderoso que cuida de nós. Vamos para a última coisa que vamos renunciar. Está na primeira carta escrita por Pedro. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Primeira carta escrita por Pedro 2, versículo 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Todos nós temos uma paixão carnal. Ou é sexo ilícito, ou é arrogância, ou é presunção, ou é ganância, ou é a língua, ou são mentiras. Não, pastor, eu não falo mentira, eu só uso exageros, sofismas, exagero e mentira é a mesma coisa. Deixar para trás tudo aquilo que é uma paixão carnal, a minha carne quer, deseja, ela não fica sem, é um vício. Todos nós temos o nosso tendão de Aquiles, né?
Aquiles tão forte e tal, mas tinha um ponto fraco, então bateram no tendão dele, né? Naquele tendão que fica atrás do calcanhar, ali no calcanhar, né? Quebraram aquilo e ele caiu. Todos nós temos paixões, mas essas paixões devem ser vencidas. Pastor, mas como é que eu venço a minha paixão, a minha inclinação? De novo, só existe uma maneira: orando. Senhor, o Senhor conhece o meu íntimo, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as inclinações da minha carne, as necessidades pecaminosas que minha vida tem. Me ajude, Senhor. Somente o Senhor é a minha salvação. Somente o Senhor me fortalece a alma. Somente o Senhor cuida de mim. É assim, queridos. Temos que renunciar dia após dia os maus caminhos, as más companhias, os maus pensamentos, o nosso passado e tudo aquilo que ficou lá atrás, o nosso velho homem, o peso do pecado, a rede que o pecado joga, tenta jogar sobre nós todos os dias, e as paixões carnais. Porque tudo isso faz guerra contra a nossa alma. A paixão carnal pode até dar uma satisfaçãozinha, mas depois pesa na nossa alma. Vamos sempre rogar a Deus o livramento que Ele nos dá. Senhor, somos tão imperfeitos, tão pequenos, tão falhos, tão influenciáveis. Nos perdoa, Senhor. Nos deixe, Senhor, livres de todo esse peso, de toda essa paixão carnal que existe, de todo esse mau caminho, mau pensamento, essa rede pecaminosa que cai sobre nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ajude. Sempre quando percebemos que estamos caindo, buscar a força em Ti, porque somente o Senhor pode nos livrar do pecado e do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Fortalece a vida, a alma, o desejo de santidade de cada um que está participando desta devocional. É o que eu peço em nome e por amor e para vivermos para a glória de Jesus. Amém. Queridos, força, força! Deus nos dá força para vencer tudo aquilo que precisamos renunciar. Ore, é bom, alivia a alma e nos traz alegrias e vitórias.